Para você. Valeu, pessoal. Bom trabalho. Até mais. Bom, e aí chegamos a Jair Bolsonaro. Ainda no STF, Bolsonaro pediu a suspensão de audiências de testemunhas no caso da tentativa de golpe. A defesa do ex-presidente alega falta de tempo para analisar as novas provas enviadas pela Polícia Federal de Brasília. Mais informações com André Viana. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a suspensão das audiências das testemunhas no processo sobre a trama que pretendia impedir a posse do presidente Lula após as eleições de 2022. O início do interrogatório das testemunhas está previsto para a próxima segunda-feira, quando devem depor o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Segundo os advogados do ex-presidente, a defesa ainda não teve acesso total às provas após Moraes determinar que a Polícia Federal entregue todo o material. Dessa forma, os advogados precisariam de mais tempo para analisar as provas. Em março deste ano, Bolsonaro e mais 7 denunciados pela trama viraram réus no STF e passaram a responder pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Ontem, em entrevista ao UOL, Jair Bolsonaro admitiu ter conversado sobre um estado de sítio com a cúpula militar. A discussão teria ocorrido depois de o Tribunal Superior Eleitoral rejeitar os recursos do PL contestando a eleição. Quando se fala estado de sítio e defesa, você tem que, além de convocar os conselhos, você pode ver, nem o presidente da Câmara, nem do Senado foram convocados, que é o primeiro passo para isso aí. E você tem que apresentar uma exposição de motivos, depois mandar a proposta, para o Congresso. E isso foi conhecido como minuta de golpe. O que Alexandre de Moraes acabou de nos responder? Que não tem minuta de golpe. Para você condenado agora sem minuta de golpe, o que fizeram com o ministro antes da Justiça, algo terrível. Acharam um pedaço de papel na casa dele, seria uma proposta de estado de defesa, que se eu fosse instrutor de direito constitucional, apesar de não ser, eu daria 0 para aquele aluno. A minha conversa com os comandantes sempre foi pacífica, nunca até num espírito de eu sou presidente e você é comandante. Mas havia um documento, o senhor expôs um documento a eles? Nunca existiu porque não estava assinado por ninguém. Foi conversado sobre sítio e defesa. Mas havia essa minuta. Daí apareceu a história da minuta. Uhum. Eu quero ter acesso à minuta para poder me defender. Bom, de fato, o Bolsonaro não é professor de direito constitucional. Por isso que ele está falando tanta bobagem. A minuta, obviamente, seria assinada assim que houvesse a concordância dos chefes dos 3 poderes. Um deles embarcou, o da Marinha. Os demais não embarcaram e Bolsonaro ouviu do chefe do Exército a ameaça de que ele poderia ir para a cadeia, que seria decretada a prisão dele. Eu vou decretar a prisão do senhor agora mesmo. Vou dar voz de prisão para o senhor. Decretar não, vou dar voz de prisão para o senhor se o senhor continuar falando nesse assunto. O documento estava lá, na mão dele. Não é porque não está assinado que esse documento não existiu e a intenção não existiu. No caso de golpe de Estado, intenção e tentativa são crimes. Porque, caso contrário, o crime consolidado apenas valesse? Como é que a gente vai punir alguém que foi bem sucedido num golpe de Estado? O golpe de Estado seria um crime sem punição. Então, nesse caso, a tentativa já é um crime. Bolsonaro está admitindo que ele tentou um golpe de Estado. Mas o estado de sítio está previsto na Constituição. Sim, quase tudo está previsto na Constituição, Carla. Você assassinar uma pessoa está previsto na Constituição. Dependendo do contexto. Você pode matar, por exemplo, um bandido que esteja ameaçando sua família em legítima defesa. Você não será condenado. Você pode matar uma pessoa dependendo da circunstância. O que não significa que você pode tentar matar uma pessoa livremente. Um vizinho, uma pessoa que estiver na rua, mas matar não está na Constituição? Tá. Dadas as circunstâncias para isso. O golpe de Estado está previsto na Constituição, dadas as circunstâncias para tal. Quais estado eram? De sítio, né? Eu falei golpe de Estado? Falou. Obrigado. Estado de sítio. Está previsto na Constituição, dadas as circunstâncias para tal. E quais eram as circunstâncias de dezembro de 2022? Uma eleição em que um lado havia ganhado e outro lado havia perdido. Só isso. E o lado que havia perdido dizia que havia uma fraude, mas não conseguia apresentar uma única prova e um único indício de que isso tinha acontecido. Era só o lado derrotado gritando: foi fraude, foi fraude, foi fraude, foi fraude. Nenhuma prova. Nenhum indício. Nada. A não ser vídeos forjados na internet dos caras digitando um número aparecendo outra foto. Tudo mentira.
né? Então não havia circunstância. Neste caso, a tentativa de decretar um golpe de Estado, a mera proposta, a mera citação à ideia com chefes das Forças Armadas configura uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro está admitindo que cometeu o crime. Ele só chama de outro nome. Né? O crime está aí, está dado, na voz do ex-presidente. E cadê o documento? Tem toda a cara de discurso da defesa montado minuciosamente para vender uma fala muito fácil que pode pegar entre as pessoas, do tipo, não existia uma minuta, não existia um documento, porque aquele papel, aquela folha não estava assinada. Aliás, a história se Não repete, né? Quando Lula foi condenado pelo triplex, não tinha um negócio assim também? Que era um grito de guerra? Cadê o documento? Cadê o... Tinha alguma coisa assim. É isso. Cadê a escritura? Tinha alguma coisa que os caras gritavam na rua que era o cadê alguma coisa. Nesse caso, existe o papel, existe a minuta, existe o passo a passo, só não tem assinatura. Naquele caso, então, de fato, não defesa tinha. Né? Não tinha mesmo. Ou ninguém conseguiu encontrar. Não foi apresentado. Nesse caso tem, tá aqui, ó. Impresso lá na impressora do Palácio do Planalto, redigido, até onde se sabe, por Felipe Martins, o seu assessor para a política internacional, né, uma das pessoas mais próximas da presidência. Então o documento tá lá. Tá lá. Mas não está assinado, e aí o Bolsonaro diz que não considera um documento por não estar assinado. E aí as pessoas vão ouvindo a história pela metade até chegar ao ponto de não tem documento. Não é exatamente isso. É isso.